Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar do tio Iroh, um dos personagens mais icônicos de Avatar: A Lenda de Aang, que posteriormente aparece lá no mundo espiritual em Avatar: A Lenda de Korra. A gente vai falar da jornada dele e da participação dele, da perda, de tudo que influencia ele. Para começar, Iroh era filho do Senhor do Fogo Azulon, junto com seu irmão mais novo, Ozai. Eles eram os príncipes da Nação do Fogo. E Iroh era conhecido como um poderoso general da Nação do Fogo, um respeitado membro da elite da Nação do Fogo. Foi Iroh que ganhou também o título de Dragão do Oeste, mas a gente vai trabalhar isso mais tarde aqui no vídeo. Embora Iroh seja um indivíduo muito respeitado, tanto pela sua dominação de fogo quanto pelo seu auge, e ele era o príncipe herdeiro da Nação do Fogo. Com a morte do Senhor do Fogo Azulon, era Iroh a se tornar o novo Senhor do Fogo. Só que as coisas aconteceram de uma forma diferente. E é sobre isso que a gente vai falar. Como eu disse, Iroh era um general extremamente respeitado da Nação do Fogo e príncipe herdeiro para ser o próximo Senhor do Fogo na morte de seu pai Azulon. Só que durante um circo da cidade de Ba Sing Se, durante o cerco da cidade de Ba Sing Se, o seu filho, que estava também no cerco, acabou sendo morto. Essa tragédia marcou para sempre o nosso amigo tio Iroh, que passou a viver em uma espécie de depressão após a perda. Mas ele ganhou um título notório de Dragão do Oeste por ele ter sido treinado especificamente por dragões. Sim, ele foi treinado por dragões de verdade. Por isso ele ganhou o título de Dragão do Oeste. Mas devido à perda de seu filho e ao intenso lamento que isso lhe causou, ele perdeu o interesse político, ou seja, ele não era mais tão ativo nas decisões da Nação do Fogo. Iroh perdeu as ambições políticas e também o interesse pela política da própria Nação do Fogo, depois de ver seu filho, Wu Tang, morto. Ele abandonou seus deveres militares e as suas obrigações políticas e passou a buscar sabedoria e o próprio equilíbrio, vivendo um luto interno ali e se afastando um pouco da tirania e da violência da Nação do Fogo. Ele não queria mais ter alguma coisa a ver com isso. Então, Ozai, vendo que seu irmão, que tinha direito ao trono, meio que se afastou das questões políticas, pediu a seu pai Azulon que lhe concedesse o direito ao trono, já que o irmão mais velho, que tinha direito, não estava afim de ser o novo Senhor do Fogo, né? Ele tinha se afastado das questões políticas. Só que o Azulon falou assim: não, o direito é do seu irmão. Você não tem nada a ver com isso, o direito é do seu irmão. E muito irritado pelo pedido que seu filho mais novo fez, o Senhor do Fogo Azulon exigiu que o nosso amigo Ozai tirasse a vida de seu próprio filho para ele entender a dor que seu irmão estava tendo. Evidentemente, Ozai não fez o que lhe foi pedido. Mas ele enganou todos, matando seu pai por conta própria e dizendo que ele deixou uma carta que lhe dava direitos sobre o título de Senhor do Fogo e tudo mais. E como o próprio tio Iroh estava devastado pela morte de seu filho, com pouco envolvimento político e não estava muito afim de ser o Senhor do Fogo mesmo, ele nem investigou, nem titubeou, e o Ozai foi empossado Senhor do Fogo. Por ter abdicado de seus deveres em detrimento do seu luto e sendo considerado um traidor pela própria Nação do Fogo, Iroh não fez nada para impedir, e assim seu irmão mais novo acabou tendo o título, e após ser assumido como Senhor do Fogo, Ozai determinou que o seu irmão mais velho ficasse afastado caçando o Avatar, como uma forma de punição por ele ter abandonado seu cargo. E também pediu, né, puniu seu próprio filho, Zuko, com o mesmo castigo. Ó, você vai encontrar o Avatar, porque dizem que o Avatar está vivo e tudo mais. Você vai receber a mesma punição do seu tio. E assim o tio Iroh, o lendário dragão do Oeste, foi condenado a vagar pelas águas como um pária da própria Nação do Fogo, junto com seu sobrinho Zuko, que tinha sido ferido pelo seu próprio pai, o então Senhor do Fogo, Ozai. Mas a relação do Zuko com o nosso amigo Iroh foi não de tio e sobrinho, mas sim de pai e filho, porque o próprio Zuko não tinha bem uma relação muito boa com seu pai, o Senhor do Fogo Ozai.
e o próprio Iroh sentia falta do seu filho. Então, um meio que supriu o outro ali, e o tio Iroh passou a ser um conselheiro, um amigo, e também uma espécie de figura paterna para o Zuko. Muitas vezes o tio Iroh pode ser visto como um personagem de comédia, né? Um velho gordo de boa, bebendo chá, jogando, fazendo piadas, mas ele é muito mais do que isso. Ele era um cara muito sábio, ele deixou de buscar a violência da Nação do Fogo e das questões políticas da própria Nação do Fogo para passar a buscar sabedoria. Tanto que ele estudou, é dito para a gente que ele estudou diversos tipos e posições de dominação. Posturas de dominação de terra, posturas de dominação de ar. Ainda que ele só fosse um mestre na dominação de fogo, ele estudou posturas de outras dominações, entendeu culturas de outros povos e passou a buscar mais a sabedoria e o equilíbrio do que a própria violência que a Nação do Fogo buscava. Assim, entrando para a ordem do Lotus Branco, que aí a gente vai entrar nesse quesito daqui a pouco, mais para frente no vídeo. Mas ele atuou principalmente como uma figura paterna, como um conselheiro, como um símbolo de sabedoria. Sério, o tio Iroh parece um cara brincalhão, bobo, besta, canastrão, mas ele não é. Além de ele ser um dominador de fogo extremamente poderoso, extremamente habilidoso, ele é alguém que buscou, através da perda, que foi a perda do seu filho, que marcou ele muito, uma nova vida. Ao invés de buscar a vida de violência e de conquista da Nação do Fogo, ele passou a buscar uma vida de equilíbrio e sabedoria. Sempre de posse de seu chá, que é um símbolo também de sabedoria, tá? O chá, para os orientais, é um símbolo de sabedoria, por isso que o tio Iroh bebe tanto chá, porque é um símbolo de sabedoria e ele é um cara muito sábio. Foi através da perda de seu filho que ele entendeu, de uma maneira muito dura, que o amor era mais importante do que a conquista e o poder, porque até então, até antes de perder o seu filho, o tio Iroh era conhecido como o Dragão do Oeste, um dos maiores e mais poderosos generais de guerra da Nação do Fogo, mas quando ele perdeu o seu filho, ele entendeu que não adiantava ter tantas conquistas se ele não tivesse as pessoas que ele mais amava perto dele. Então ele passou a buscar sabedoria e equilíbrio. Por isso você vê ele sempre com o chá, porque o chá é um símbolo de calma, de paz, de equilíbrio, tá? O chá meio que é uma simbologia que colocaram ali no personagem. O tio Iroh pode até não ser o melhor dominador de fogo de Avatar. Isso a gente sabe que ele não é, mas ele é um dos melhores. Ele aprendeu a dominação de fogo com os próprios dragões, que são os mestres originais da dominação de fogo. Ou seja, ele não ganhou o título de Dragão do Oeste à toa. Ele conhece a respiração do fogo, que é uma técnica secreta ensinada pelos próprios dragões para manter o calor do corpo humano. Ou seja, ele consegue dominar fogo mesmo em temperaturas extremamente frias. Uma técnica muito foda, muito difícil, que ele aprendeu com os dragões e que posteriormente ele ensinou para o seu sobrinho Zuko, que mais tarde se tornou Lord Zuko, Senhor do Fogo, e também tinha esse conhecimento. A Ordem dos Lotus Brancos, da qual o tio Iroh era membro, tinha os melhores dominadores de cada nação, incluindo o próprio tio Iroh, tinha também o dominador de fogo, que era um outro professor também muito habilidoso, tinha o rei, que era um dos melhores dominadores de terra, ou seja, ele tinha os melhores dominadores, e a função da Ordem do Lotus Branco era manter a ordem, mas não a ordem vigente. A ordem que eu cito é o equilíbrio, ou seja, a Ordem do Lotus Branco ia diretamente contra os ideais da Nação do Fogo e do Senhor do Fogo, Ozai, e ainda assim, o seu irmão mais velho foi para a Ordem do Lotus Branco auxiliar a Ordem do Lotus Branco. E durante a guerra lá do Cometa de Sozin, o que esse cara fez em Dominação de Fogo é absurdo. É absurdo. Porque ele não é um avatar. Né? Porque a gente tem o espírito de Rava ajuda o avatar. Ele não é um avatar. Ele é um dominador de fogo e um dominador de subdobra de relâmpago. Só. E mesmo assim, um subdobra de relâmpago é muito difícil de dominar. E ele consegue dominar a subdobra de relâmpago, o que prova a habilidade dele. E o que ele fez durante o cometa, lá, durante o confronto, é impressionante. Ele foi um dos pilares de dominação de fogo durante o ataque contra a própria Nação do Fogo. Entenda, o título de Dragão do Oeste, o dominador de fogo que ele era quando era considerado o maior general da Nação do Fogo, aquela capacidade incrível de orquestrar estratégias e atacar, tudo isso que ele aprendeu no Exército da Nação do Fogo, ele ainda tem, ele ainda sabe, ele ainda é
um dos maiores dominadores de fogo da história de Avatar. Mas uma coisa mudou. O que mudou foi, ele deixou de ver o fogo como algo destrutivo, algo que consome ou toma o poder para si, algo que só serve para destruir, para consumir. Ele passou a ver o fogo em si como algo que pode gerar vida. O mesmo fogo que incendeia uma floresta pode aquecer uma pessoa em dias de inverno. Ou seja, não é o fogo, é como você o usa. Então, o fato dele ser o dragão do oeste, um dos maiores estrategistas da Nação do Fogo, não o torna uma pessoa ruim. Mas o fato dele estar usando o fogo para conquistar outras nações era negativo. E ele entendeu isso. E quando ele perdeu o filho dele, foi através da perda que ele entendeu que é melhor você usar o fogo para gerar vida, usar o calor do fogo para manter a vida, do que usar o fogo para destruir a vida. O fogo não precisa consumir o que toca. O fogo pode aquecer e manter viva tanto tradições de outras nações, que ele passou a estudar depois, quanto a própria sabedoria que ele passou a buscar. Mas isso tudo precisou de um gatilho. E no caso dele, o gatilho foi a perda de seu filho, ou seja, foi a jornada da tragédia que o tornou de um tirano general da Nação do Fogo para um dos personagens mais queridos e mais sábios de Avatar. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.